Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para mais um vídeo sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Semana passada nós paramos aqui, terminamos, a introdução e paramos aqui no início ficamos de iniciar, o capítulo 1º. Então vamos lá. Quando São Luís organiza aqui o seu tratado, ele coloca como capítulo 1 a necessidade da devoção à Virgem Santíssima. Tudo que ele vai apresentar aqui, ele vai apresentar defendendo a necessidade desta devoção. Que devoção? A devoção que ele vai ensinar depois. Ele ainda não ensinou qual que é a devoção. Ele deu algumas luzes, ele deu alguns, aperitivos, do que é essa devoção. Como essa devoção funciona, ele ainda não tocou nesse assunto. Então isso vem depois. Mas antes de apresentar o método da devoção, São Luís faz questão de dizer que esta devoção ela é necessária. Não é necessária só porque ele está dizendo, não é necessária só porque ele está ensinando. Ele vai argumentar aqui os motivos pelos quais ela é necessária. No número 14 ele diz assim: com toda a Igreja, confesso que Maria, nada mais sendo do que uma simples criatura que saiu das mãos do Altíssimo, se comparada à Sua Majestade Infinita, é inferior a um átomo, ou melhor, é um nada, uma vez que somente Ele é aquele que é e, por conseguinte, esse grande Senhor, desde sempre independente e suficiente a si mesmo, não teve e ainda não tem, de modo algum, necessidade da Virgem Santíssima para o cumprimento de sua vontade e a manifestação de sua glória. Basta-lhe apenas querer para que tudo se faça. Vocês compreenderam aqui o que São Luís está dizendo? Ele está dizendo que nós podemos comparar Nossa Senhora, Maria, a mãe de Jesus Cristo, Maria Santíssima. Se nós comparamos ela com Deus, com a Trindade, Nossa Senhora se transforma em um nada, absolutamente nada. Você sabe que tudo que nós conhecemos é feito e formado por átomos. Átomos é a menor partícula, aí se dizia, hoje em dia se entende que existe uma partícula ainda menor do que um átomo. Então, ele está dizendo que Nossa Senhora, diante de Deus, assim como todos nós somos poeira diante de Deus. E ele explica aqui que Nossa Senhora, diante de Deus, é um nada. E Deus não precisa de Maria. Deus não necessita da Virgem Santíssima para o cumprimento de sua vontade e a manifestação da sua glória. Basta-lhe apenas querer para que tudo se faça. Deus diz algo e aquilo acontece. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada. Isso São Luís explica e deixa muito claro no número 14 do seu tratado. Agora, no número 15, ele inicia com um entretanto, e aqui nós precisamos prestar atenção. Tudo bem, Nossa Senhora, diante de Deus, ela não é nada. Ela é muito menor do que uma poeira que está aqui em cima dessa mesa. Aqui não tem poeira não, é só um exemplo. Mas, porém, todavia, conquanto, entretanto, digo que, tomando as coisas como são, tendo Deus consentido em começar e concluir suas maiores obras pela Santíssima Virgem Maria, desde que a formou, deve-se crer que ele não mudará de atitude nos séculos dos séculos, pois ele é Deus, e Deus não muda, nem em seus sentimentos, nem em sua conduta. Ele parte aqui, São Luís, de um princípio teológico e filosófico. Deus, ele é imutável. Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus não pode mudar. Logo, se Deus quis que seu Filho Jesus Cristo viesse por meio de Maria ao mundo, isso quer dizer que ele não vai mudar de ideia. Se ele quis escolher esta mulher para manifestar a sua glória,
Então, ele quer a sua participação. Ele precisa da participação de Maria? Ele já acabou de dizer no número 14 que ele não precisa. Assim como Deus não precisa de absolutamente nada. Mas ele quer? É evidente que ele quer, porque se ele não quisesse, ele não teria escolhido. Se ele não quisesse, ele não teria realizado a sua obra em Nossa Senhora. Então, ele apresenta essas duas ideias para introduzir os princípios da necessidade dessa devoção. O primeiro princípio é que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Repito aqui mais uma vez. Novamente, de novo, para ficar bem redundante mesmo. Deus precisa de Nossa Senhora? Não precisa. Ele quer precisar dela? Sim. Por quê? Lá vai. Ponto 16. Né? Aqui nós estamos vendo o artigo 1º, que se fala dos princípios. E o primeiro princípio fundamental é que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai não deu seu Filho único ao mundo, senão por Maria. Não obstante aos suspiros dados pelos patriarcas, os pedidos feitos pelos profetas, os santos da antiga lei, durante 4.000 anos, para ter esse tesouro, foi só Maria quem o mereceu e encontrou graça diante de Deus pela força de suas orações e a grandeza de suas virtudes. Sendo o mundo indigno de receber o Filho de Deus imediatamente das mãos do Pai, como disse Santo Agostinho, ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por ela. O Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação, mas em Maria e por Maria. A salvação vem por meio de Jesus Cristo, porém por meio de. Em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de ter pedido seu consentimento por um dos primeiros ministros de sua corte. Do que ele está falando aqui? Ele está recordando a anunciação do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel vai ali, que é um dos primeiros ministros da corte celeste, como ele usa essa expressão aqui, muito bem traduzida, por sinal, né? Sempre eu estou aqui elogiando essa tradução, porque é a melhor que eu encontrei até hoje. E ele espera Maria dizer o seu sim. Depois que ela dá o seu sim, que é manifestação da sua fé, manifestação da sua confiança em Deus, então o Verbo divino se encarna. E nós solidificamos isso na nossa piedade quando nós rezamos o Ângelus, a oração do anjo, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Também algumas pessoas até antes de dormir. Então o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o Verbo se fez carne. É essa a dinâmica. E Maria gera o corpo de Cristo. Isso São Luís diz no número 17. Deus Pai comunicou a Maria a sua fecundidade, na medida em que convinha a uma simples criatura para lhe dar o poder de gerar seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Então, nós estamos falando do corpo de Cristo. Maria gera o corpo de Cristo no seu ventre. Automaticamente, nós estamos falando também do corpo espiritual. Por isso, ela é mãe de Cristo. E ela é mãe da igreja, porque esta igreja é o corpo de Cristo. E isso nós compreendemos depois do Concílio Vaticano II de forma muito clara também. A igreja é povo de Deus, mas é também corpo místico de Cristo. Número 18, para nós terminarmos hoje, né? Com esse número 18. Deus Filho desceu no seio virginal de Maria como o novo Adão em seu paraíso terreno, para aí encontrar suas alegrias e realizar em segredo maravilhas de graça. Esse Deus feito homem encontrou sua liberdade ao se ver prisioneiro em seu seio. Ele manifestou sua força ao deixar-se carregar por essa jovem, encontrou sua glória e a glória de seu Pai ao esconder suas maravilhas a todas as criaturas deste mundo para revelá-las apenas
a Maria. Então, quando nós comparamos Nossa Senhora com Deus, ela é uma poeira, né? Uma realidade menor do que um grãozinho de areia. Agora, quando nós comparamos Nossa Senhora conosco, aí a distância é muito grande, né? A dignidade de Maria não se compara à dignidade de um santo qualquer. Daí nós já aprendemos que a devoção a Nossa Senhora que São Luís irá ensinar não é opcional. Não é a mesma coisa que você escolher entre a devoção a Santo Antônio e a devoção a São Francisco, ou a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus, ou a devoção ao Santo X ou Santo Y. Não é fazer opções entre os santos, os diversos santos que nós temos na igreja. É uma condição, é uma necessidade. A devoção a Nossa Senhora é necessária. E por que ela é necessária? Por todos esses motivos que São Luís está dizendo aqui. Desde o número 14 até, vamos ver aqui, que ele vai defender esta necessidade, dizendo que ela não é uma devoção opcional. Se eu achar que devo ser devoto de Nossa Senhora, eu vou ser, até o número 59. Então, são vários números aqui onde São Luís está defendendo esta necessidade. A devoção a Nossa Senhora não é opcional. Não é a mesma coisa que ser devoto de um santo comum. Já seria... Os santos não são bem comuns, né? Eles fogem da normalidade, né? Por isso são santos. Mas no nível de santidade, né? Você ser devoto de São João Maria Vianney, você devoto de Santo André, você devoto de Santa Teresa d'Ávila, enfim. Isso vai da sua espiritualidade, isso vai do seu perfil. Agora, quando nós falamos de Maria, São Luís está aqui defendendo, e eu concordo com isso, tanto é que estou aqui reproduzindo as ideias de São Luís exatamente porque concordo com São Luís, que concordo com toda a igreja que sempre apoiou São Luís depois que ele escreveu esse tratado, né? Depois que se descobriu esse tratado. Então nós dizemos que há uma necessidade de sermos devotos de Nossa Senhora, mas não de qualquer jeito, do jeito que ele vai ensinar mais na frente. Ele diz aqui, ainda no número 18, no finalzinho do número 18, né? Jesus Cristo deu mais glória a Deus, seu Pai, pela submissão que teve a sua mãe durante 30 anos, do que teria dado se convertesse a terra pela operação das maiores maravilhas. Ó, quão intensamente glorificamos a Deus ao nos submetermos para agradá-lo a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então, o que São Luís diz aqui? Que nós, a exemplo de Jesus Cristo, que agradou muito mais a seu Pai no tempo que ele estava submisso a Maria Santíssima, nós também iremos agradar muito mais a Deus se formos submissos a Nossa Senhora. Nosso único modelo é Jesus Cristo. Nós, imitando Jesus Cristo, nós seremos submissos a Maria, como ele foi durante 30 anos. Veja a lógica de São Luís. Que algumas pessoas dizem, nosso único Senhor é Jesus Cristo, nós devemos seguir somente a Jesus Cristo, o nosso único modelo é somente Ele. São Luís está afirmando exatamente isso. O nosso único modelo é Jesus Cristo. E o que Ele fez? Ele foi submisso à sua mãe, Ele obedecia a Maria. Então, nós seguindo o exemplo do nosso único modelo, que é Jesus Cristo, nós também seremos submissos à sua mãe. É muito interessante como São Luís argumenta, e depois nós vamos continuar vendo esses argumentos de São Luís. Então nós estamos aqui para recordar a você, estamos estudando neste vídeo, que ainda não terminamos, que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. No próximo vídeo, no próximo sábado, né, nós vamos continuar com essas mesmas ideias a partir do número 19. A você que nos acompanha aqui neste canal, um grande abraço e até daqui a pouco com a nossa reflexão sobre a liturgia do domingo. Até lá!